Hoje vamos recapitular o filme chamado Os Caça-Fantasmas, Império Congelado. No ano de 1904, em Nova York, os bombeiros chegam à Sociedade dos Aventureiros de Manhattan ao detectarem fumaça saindo de um quarto. Ao investigarem, encontram a fumaça sendo sugada de volta para a moldura da porta. Um bombeiro toca na porta e sua mão começa a congelar instantaneamente. Eles decidem arrombar a porta e descobrem dezenas de corpos congelados no quarto. Nas sombras, uma figura segura uma esfera contendo um mal antigo. Quando a esfera se abre, os corpos se despedaçam, revelando um par de olhos dentro dela. Atualmente, os Spanglers, Kelly, Phoebe e Trevor, juntamente com o Sr. Gruberson, mudaram-se de Somerville para Manhattan para se dedicarem integralmente à caça de fantasmas. Eles estão perseguindo um fantasma chamado Dragão do Esgoto pelas ruas. Trevor quase o captura, mas o fantasma começa a voar para fora de alcance. Então, Kelly lança um drone com uma armadilha que consegue pegar o fantasma. No entanto, Gruberson acaba batendo em um suporte de bicicletas da cidade. A família encontra-se com Walter Peck, um antigo inimigo dos caça-fantasmas que agora é o prefeito de Nova York. Ele os repreende por continuarem seu trabalho e causarem danos à cidade, além de empregarem Phoebe, que ainda é menor de idade. O incidente também ganha destaque na mídia, gerando uma visão negativa sobre os caça-fantasmas mais uma vez. Logo depois, os caça-fantasmas retornam à sua sede, que está sendo financiada por Winston Zeddemore. Gruberson está tentando se esforçar como uma figura paterna substituta para Phoebe e Trevor, já que está namorando Kelly. Phoebe ainda não o aceitou completamente, mas Kelly faz o melhor para apoiá-lo. Gruberson e Kelly adicionam o Dragão do Esgoto à sua unidade de contenção, com muito esforço, já que a unidade atingiu a capacidade máxima. Logo depois, são visitados por Janine. Gruberson explica que a unidade de contenção já está cheia, e Janine avisa que informará os engenheiros de Winston sobre isso. Enquanto isso, Trevor vê Gosma saindo do teto e decide verificar o sótão. Lá, ele avista uma pilha de comida e um slime verde que voa através dele antes de desaparecer. Enquanto isso, Ray e Podcast estão tentando usar artefatos de outros clientes para estabelecer uma conexão com a vida após a morte para o novo programa online deles. Uma mulher entrega um relógio do falecido marido para Ray tentar ler, mas ele não obtém resultados, e Podcast acaba quebrando o relógio com um martelo. Eles são visitados por Nadine Hazmaad, que traz a mesma esfera vista no início. Ray tenta usar seu medidor PKE nela, mas a energia emitida pela esfera causa uma sobrecarga que quebra o medidor. Enquanto isso, Phoebe está jogando xadrez sozinha no parque quando uma das peças começa a se mover sozinha. Uma menina fantasma chamada Melody se revela para ela. Melody fica surpresa que Phoebe não tenha fugido, mas Phoebe está acostumada com esse tipo de coisa e pergunta como ela morreu. Melody informa que morreu em um incêndio em um prédio. Ela diz a Phoebe que não está muito confiante sobre suas chances de atravessar para o outro lado. Depois de conversar com Phoebe, Melody é vista mais tarde nas ruas sozinha, falando com uma voz rosnante e perguntando se Phoebe é realmente quem ele quer para o seu plano. Enquanto isso, a família Spanglers chega a uma instalação de pesquisa sobre fantasmas que Winston Zeddemore financiou, onde o parabiólogo Lars Pinfield é encarregado de extrair fantasmas de objetos trazidos até eles. Lucky também está trabalhando lá e se reencontra com Trevor. Eles levam a esfera para análise, e Lars observa que os outros fantasmas capturados ali têm sido atraídos por ela. Mais tarde, a instalação sofre uma sobrecarga de energia quando Lars tenta extrair a fonte de energia da esfera, e seu braço quase congela completamente quando ele tenta pegá-la. Enquanto os caça-fantasmas estão fora em uma missão, Phoebe recebe um chamado e se junta a Podcast para investigar. Ao chegarem a um restaurante, descobrem que Melody é o fantasma causando problemas. Podcast se prepara para capturá-la, mas Phoebe hesita e Melody consegue escapar. Depois disso, Melody vai ao quartel-general dos caça-fantasmas e conversa com Phoebe, que mostra a instalação e a unidade de contenção. Enquanto isso, Lars, Lucky e Trevor visitam Nadine Hazmaad em seu apartamento para obter mais informações sobre a esfera. Ele conta que a esfera foi escondida por sua avó dentro de uma câmara forrada de latão. Eles usam um medidor PKE nele, que indica que Nadine tem energia espiritual. Lars e Lucky então levam Nadine ao Dr. Peter Venkman para mais pesquisas e descobrem que Nadine tem a habilidade de manipular o fogo sempre que Venkman começa a deixá-lo irritado. Enquanto isso, Phoebe e Podcast se encontram com Ray,
e vão à Biblioteca Pública de Nova York para descobrir mais sobre as origens da esfera. Lá, conhecem o Dr. Hubert Wartsky, um especialista, que conta que séculos atrás, um rei obcecado pelo poder buscou a ajuda de uma entidade chamada Garraca em sua conquista. Mas Garraca tinha planos próprios para trazer uma nova era do gelo. Os Mestres do Fogo, ancestrais de Nadeem, aprisionaram Garraca na esfera e roubaram seus chifres que lhe davam poder. Se Garraca se libertasse, Nova York enfrentaria um inverno mortal, baseado no medo. Descobrem também que a avó de Nadeem era descendente desse grupo e que ela foi forçada a impedir Garraca de escapar em julho de 1904, durante um ritual conduzido acidentalmente por membros da Sociedade de Aventureiros de Manhattan, que Garraca congelou até a morte. A avó de Nadeem confinou a esfera usando latão e fogo, já que Garraca era vulnerável a esses elementos. Wartsky mostra gravações do ritual dos aventureiros para Ray, Phoebe e Podcast. Enquanto ouvem, um fantasma se solta na biblioteca, fazendo com que os três o persigam. Ray encontra o fantasma da biblioteca original do primeiro filme e fica assustado. O fantasma então possui a estátua de Leão Fortitude do lado de fora. Phoebe usa seu pacote de prótons para destruí-lo, mas o possuidor foge. Peck aproveita isso para atacar os caça-fantasmas e fechar o quartel-general, confiscando seus equipamentos. Atormentada, Phoebe foge e Melody aparece novamente para ela. Depois de conversarem, Phoebe decide realizar um procedimento para que ela e Melody estejam no mesmo plano físico, separando brevemente seu espírito de seu corpo por 2 minutos. O procedimento funciona, e Phoebe se torna um fantasma, mas é quando Melody revela suas verdadeiras intenções. Ela está trabalhando para Garraca, que não pode usar um fantasma como Phoebe para abrir a esfera. Assim, ele precisa de uma pessoa viva para fazer o trabalho por ele, em troca de ajudar Melody a atravessar para estar com sua família. Ele possui o corpo de Phoebe para recitar a invocação e o demônio fantasma se liberta da esfera. O espírito de Phoebe retorna ao seu corpo enquanto Lucky tenta disparar um raio de prótons em Garraca, mas ele congela e quebra o feixe, permitindo que ele escape. Logo depois, Garraca entra no apartamento vazio de Nadeem, mas entra na câmara de latão para recuperar seus chifres, que ele prende nas laterais de sua cabeça, assim seu poder total é restaurado. Do lado de fora, Garraca libera o calafrio mortal sobre a cidade, fazendo com que enormes pingentes de gelo perfurem edifícios e veículos. Kelly e Gruberson chegam ao laboratório para verificar o estado de Phoebe, e depois se juntam a Ray, Winston e Janine. Os caça-fantasmas percebem que Garraca planeja invadir a unidade de contenção dos bombeiros, recrutando décadas de fantasmas para formar seu novo exército. Eles se preparam para o ataque de Garraca, incluindo Nadeem, que embora não tenha dominado totalmente sua herança como mestre dos bombeiros. Phoebe, ciente da vulnerabilidade de Garraca ao latão, reconfigura seu pacote de prótons com uma liga semelhante para fortalecê-lo. Enquanto isso, o fantasma possessor retorna e tenta atacar todos, apontando um pacote de prótons para Trevor, mas Nadeem consegue desviar o raio para fora da janela com seus poderes. O possuidor então tenta possuir uma pizza, mas é rapidamente devorado por Slimer. O demônio fantasma segue em direção à instalação, e os esforços dos caça-fantasmas para detê-lo são inúteis. Nadeem tenta usar seus poderes de fogo contra Garraca, mas o fluido do isqueiro acabou, pois estava praticando muito com ele. Garraca congela a maioria da equipe no lugar. Enquanto isso, Phoebe conversa com Melody, que expressa arrependimento por suas ações. Phoebe aconselha Melody, dizendo que Garraca nunca iria ajudá-la a atravessar como ele disse, e que ela tinha a habilidade de fazer isso sozinha o tempo todo. Phoebe decide enfrentar Garraca sozinha, e seu dispositivo de latão consegue atingi-lo, mas ele ainda consegue dominá-la. Melody então usa sua chama para acender um fósforo para Nadeem, permitindo que ele use seus poderes para controlar o fogo contra Garraca. Os caça-fantasmas são libertados, porém Garraca abre a unidade de contenção, liberando todos os fantasmas que a equipe já capturou. Isso leva os antigos caça-fantasmas a perceberem que Garraca criou uma unidade de contenção ainda maior. Com os esforços combinados de todos, eles conseguem detê-lo. Disparando seus feixes de prótons junto com o controle de fogo de Nadeem, Garraca é rapidamente derrubado e aprisionado mais uma vez. Melody pede desculpas a Phoebe por seu erro, reconhecendo que, apesar disso, a amizade delas era genuína. A garota fantasma se reconcilia com Phoebe antes de partir para a vida após a morte para se reunir com sua família.
Enquanto a cidade descongela, os caça-fantasmas são celebrados como heróis, com Peck sendo obrigado a apoiar a equipe e reintegrar tanto a equipe quanto Phoebe. Logo depois, Slimer e o dragão do esgoto voam para fora da instalação. Os Spenglers e Gruberson então se preparam, com Phoebe chamando Gruberson de pai, e logo saem para caçar mais fantasmas. Durante os créditos, os pequenos homens Marshmallow Stay Puft, do último filme, são vistos roubando um caminhão da empresa Stay Puft oficial de um motorista desprevenido. Espero que tenham gostado. Até a próxima.